Glória a Deus. Trouxe sua Bíblia? Abra aí, hoje no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Hoje, por ocasião do nosso culto de Páscoa, a gente vai dar uma breve pausa aí na nossa exposição do Evangelho de Mateus, para nós meditarmos a respeito da ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, gente. Eu amo esse texto mesmo. Lucas 24, versículo 13. Todos acharam? O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, ministrada a cada um de nós aqui nessa noite. O que sons e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata, Senhor, meu Deus, com cada um dos teus filhos aqui nessa hora, individualmente, também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Nós oramos, Pai, e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, e toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, a
pela tua palavra, o teu Santo Espírito tem um lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós estamos no dia de hoje celebrando a Páscoa, celebrando, acima de tudo, o sacrifício e, essencialmente, a ressurreição do nosso Senhor. Nós muito falamos sobre isso ao longo da nossa caminhada cristã, mas nem sempre a gente para refletir de uma maneira mais profunda. A verdade é que, em alguns momentos, parece que essas verdades acerca de Cristo começam a se tornar para nós triviais. Parece que elas são mais uma história contada. Em alguns lugares, parece que isso não tem sido mais importante. Eu estava vendo um vídeo, vai me escapar agora o nome do ministério. Eu até encaminhei para o Eudes. Depois olha lá, viu, Eudes? Não está olhando minhas mensagens no Instagram, cara. É a respeito de um ministério americano, né? Para quem não sabe, muitas músicas do gospel brasileiro, na verdade, são traduções de bandas americanas, né? E tem um desses ministérios, né, que rege muito dessas músicas que acabaram sendo traduzidas, né, e tocam nas nossas igrejas, que o autor do vídeo lá estava comentando que esse ano lá na igreja deles, eles estão suprimindo palavras como sacrifício, como morte, como ressurreição, porque eles começaram a entender na cabeça deles que essas palavras são causam um pouco de repulsa para pessoas que supostamente estivessem querendo chegar mais até Jesus. Então, na cabeça deles seriam palavras que assustam as pessoas, seria essa a verdade. Então, eles estão tirando das canções e das ministrações da igreja para tentar atrair mais as pessoas. Mas ora, meus irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo são essência da nossa fé. Se Jesus não morreu, se Jesus não ressuscitou, principalmente, a nossa fé é vã. Daqui a pouco nós veremos sobre isso. Então, pensar a respeito dessas coisas é importante. Renova a nossa fé, fortalece a nossa esperança. É por isso que temos a ceia do Senhor, instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos lembrar sempre a respeito disso. Bom, para a gente não se estender em toda a história do nosso Senhor Jesus Cristo, nós poderíamos começar hoje pensando primeiro na sua crucificação. O texto de Lucas traz aí acerca da crucificação no capítulo 23, a partir do versículo de número 26. O que o texto basicamente aqui nos diz é que Jesus foi levado para ser crucificado junto a dois malfeitores, num lugar chamado Calvário, também traduzido como Gólgota, ou crânio no grego, que significa lugar da caveira. Era um lugar fora das muralhas da cidade de Jerusalém. E tinha um motivo para isso. O autor da carta aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 13, nos versículos 11 e 12, ele diz assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Tudo que envolveu a vida de Jesus tinha um significado e colaborava para o cumprimento das Escrituras. E não foi diferente com a sua crucificação. O texto nos diz aqui em Hebreus que Jesus foi crucificado fora da cidade, como uma forma de representar esses animais sacrificados, queimados fora do acampamento, buscando então assim santificar o povo por meio do seu próprio sacrifício, por meio do seu próprio sangue. A crucificação, meus irmãos, romana, era um método mais brutal de morte das pessoas que acabavam cometendo crimes. Então os maiores criminosos eram então mortos, crucificados dentro da cultura romana. Naquele dia ali, o texto nos diz aí no capítulo 23 que Jesus foi obrigado a carregar a cruz, né, ou esse objeto de madeira, tendo sido auxiliado, diz o texto, por Simão de Cirene, né,
ou também chamado Simão o Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus às suas costas durante uma parte do trajeto. Aquele tipo de morte indicava uma espécie de maldição, e sabemos nós, segundo a própria palavra de Deus, que o Senhor Jesus se fez maldição em nosso lugar, quando tomou sobre si os nossos pecados. Estava Jesus ali carregando o preço então dos nossos pecados, carregando sobre si toda a condenação que deveria ser nossa. Os pregos então cravados nas mãos e nos pés da vítima fazia com que essa vítima ficasse então pendurada em agonia, fome, sede terrível, muita dor, convulsões, uma dor extrema que, aumentando quanto mais fraca ficava então essa pessoa que estava ali condenada à morte, o seu corpo ia arriando e aumentando então assim as suas dores com o peso do próprio corpo. Seus ferimentos ficavam inchados, o sangue escorria, cabeça latejava, os lábios ficavam ressequidos, o pulso ficava acelerado, os tendões ficavam distendidos, uma sede terrível e, por fim, a morte daqueles que eram condenados a esse tipo de morte na cruz. Ainda assim, Jesus reafirmou na cruz a intenção de salvar todos aqueles que crescem em seu nome. Lucas aí no capítulo 23, o versículo de número 34, Jesus então disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus reafirma ali a sua intenção de permanecer lá, como uma forma de nos salvar. Jesus não fugiu, Jesus não rejeitou a cruz, Jesus não rejeitou a condenação. Se Jesus descesse daquela cruz, seríamos nós que desceríamos ao inferno. Então Jesus se prendeu naquele lugar de alguma forma. Jesus, tendo toda a possibilidade de sair dali, sendo ele filho e sendo ele o próprio Deus, Jesus permaneceu naquele lugar, naquela cruz. Foi assim a sua crucificação. Depois o texto então nos relata acerca da sua morte, aí a partir do versículo de número 44, acompanha aí o texto, diz assim: Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O texto nos revela que a terra foi encoberta ali por uma densa escuridão durante cerca de 3 horas. O véu do templo se rasga e o rompimento desse véu revela ali então o cancelamento da lei cerimonial. Ali estava acabando toda a barreira que separava judeus e gentios diante de Deus. E todas as dificuldades então que nos impediriam de chegar até o Deus dono, Senhor do trono da graça, está agora encerrada. A partir de agora, somente Cristo é suficiente para nos aproximar de Deus. As falas então aqui de Jesus na cruz, Mateus e Marcos revelam nos evangelhos que Jesus teria dito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o relato de Lucas aqui nos traz uma intimidade muito maior. Lucas relata que Jesus chama a Deus de Pai, ao afirmar que o seu Espírito agora está sendo entregue. Com essas palavras, então, se oferecia ali Jesus em sacrifício. Dava ali ele a sua vida em resgate de muitos. Estava ali ele fazendo o pagamento do penhor pelo resgate dos filhos de Deus, aqueles que crescem em seu nome. Nós temos então aqui no texto, depois da sua morte, o relato acerca do seu sepultamento. Você pode acompanhar aí no versículo 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia,
e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. O texto diz que era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Bom, o texto então está nos dizendo que um homem rico chamado José, da cidade de Arimateia, um membro do Sinédrio. O Sinédrio era o colegiado ali dos maiores líderes religiosos dos judeus. Esse homem, a palavra diz que ele não havia consentido, não havia concordado com a decisão de condenar Jesus. Foi ele então que pediu o corpo a Pilatos, que o autorizou a realizar o sepultamento de Jesus. É bem provável, meus irmãos, que nenhum dos outros seguidores de Jesus teria essa possibilidade de achegar-se diante de Pilatos com alguém que tivesse algum tipo de respaldo e autoridade para pedir o corpo de Jesus. Quis Deus, aprove o Senhor, então, que esse homem, que era parte da alta cúpula religiosa dos judeus, tivesse então esse sentimento de alguma forma por Jesus e pedisse então o seu corpo. Então a palavra diz que ele vai lá e coloca Jesus, toma o seu corpo, o envolve e depois o coloca em um sepulcro. E tem algo interessante, que o texto diz que esse era o dia da preparação. Esse era o dia, então, meus irmãos, para nós hoje é equivalente a sexta-feira, que para os judeus foi e continua sendo aquele dia em que se prepara para o sábado. A gente tem consciência a respeito desse zelo dos judeus que existia naquele tempo e existe até hoje pelo sábado, o dia do descanso. Então, a sexta-feira para os judeus era aquele dia de preparar de fato as coisas. Então se preparava comida, se limpava a casa, se organizava todas as coisas. Por quê? Porque o sábado era o dia do descanso. Era o dia onde se dedicava ali apenas ao Senhor. Então a comida tinha que estar pronta para que o sábado pudesse ser então aquele dia onde as mentes e os corações estavam voltadas para Deus. Agora imagine você que esses judeus que caminhavam com Cristo estavam naquele dia agora completamente envolvidos com tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Com desde a trama, desde Jesus tendo sido tomado preso e até a consumação da sua morte e depois do seu sepultamento. Quando a palavra então nos revela que Jesus é sepultado e ali já chega ao final do dia, agora já inicia o sábado judeu às 18 horas. A partir de então, eles não podiam fazer mais nada. E imagine você que agora eles estão diante do sábado. A casa não havia sido arrumada, as comidas não estavam prontas, e além de não poder fazer nada, ou preparar nada, ou organizar nada, eles estão com o semblante abatido, o seu Senhor foi tomado, o seu Senhor está morto. Às vezes a gente custa, porque há pouco relato sobre isso dentro dos textos bíblicos, acerca do sábado, ou de como essas pessoas passaram ali o sábado. Mas certamente foi um sábado triste. Sabe, meus irmãos, tem aquele dia em que a gente se sente completamente derrotado, onde a nossa esperança se vai, onde parece que nós não temos nada o que fazer, onde parece que nós não temos como resolver as situações. Tudo parece perdido. Sábados tristes como esse, talvez não no tamanho do evento, mas certamente todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Aquele dia em que se perde a esperança. Aquele dia em que nós não temos rumo, não temos caminho. Mas, meus irmãos, há algo muito especial aqui. Porque depois do sábado, meus irmãos, vem o domingo de manhã. Depois do sábado vem o momento onde a esperança renasce, onde o Senhor se mostrará novamente. E é isso que o texto vai nos revelar. Jesus vai ressuscitar.
E nós precisamos sempre ter isso em nossa mente. Sempre ter isso em nossa mente. Nós servimos ao Senhor que ressuscitou. Nós servimos ao Senhor que venceu a morte, que domina a sexta, que domina o sábado, que domina o domingo, que domina o tempo, que domina os anos, as gerações. Ele domina todas as coisas, é a Ele que nós servimos. De repente você chegou aqui sem esperança, preocupado, angustiado. De repente algo tem tomado você. Uma dificuldade financeira, problemas de saúde. Algo tem tomado teu coração e tem te angustiado. É alguém da sua família que tem passado por uma situação que parece irreversível. Nós nos pegamos assim, meus irmãos, em algum momento. Algo conosco que parece que nós não conseguimos lidar, que tem tirado o nosso sono, que nos coloca na cama à noite, mas que parece que a gente deita a cabeça num travesseiro de tijolo. A gente não consegue se sentir confortável. Mas você não pode esquecer. Você serve ao Senhor do sábado e principalmente do domingo de manhã. Você serve a esse Senhor. E isso precisa dominar, meus irmãos, o seu coração. Precisa dominar a sua vida, reger, para que nós possamos então manter a nossa esperança. A palavra aponta que Jesus até do sábado é Senhor. Então nós precisamos guardar isso com toda a convicção dos nossos corações. O capítulo 24 então vai nos mostrar exatamente a ressurreição. Leia comigo, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo. Essas palavras aqui já começam a nos animar. Porque parece que não demorou muito que o sol raiasse. Preste atenção. Eu não vou falar nem de uma coisa muito grave. Já sentiu uma dor de dente de madrugada? Gente do céu, parece assim que a gente sonha com o sol raiando. Ou qualquer outro que seja o drama que a gente acabe vivendo na madrugada, parece que tudo que a gente quer é que o sol nasça. E esse texto, então, aqui Lucas relata com muita precisão aquilo que de fato aconteceu. Parece que a vontade de Deus era de fato nos mostrar que tão logo Ele queira fazer algo, assim Ele fará. Então, assim que veio o primeiro dia da semana, domingo para nós, né? De manhã bem cedo, o texto diz que as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas foram ali dar continuidade ao cuidado com o corpo de Jesus para elas falecido. Versículo 2 diz que encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Carlos Drummond de Andrade, né, tem um poema muito conhecido, né, diz lá, tinha uma pedra no meio do caminho. Eu li um texto hoje sobre isso e me veio assim com muita alegria. Assim. Quantas vezes a gente se pega parecendo que tem uma pedra gigante no meio do nosso caminho, irremovível, pesado demais, que nos abala, que nos preocupa. A gente diz assim: cara, não tem como resolver, não tem como mudar, não tem como tirar esse negócio do caminho. Mas o que é interessante é que o texto diz que quando as mulheres chegaram lá, encontraram a pedra removida.
Dias atrás a gente tirou ali, o Alexandre e o pessoal do diaconato pediram aí pra gente tirar, tinha uma peça de ferro ali, aquelas peças que botam no portão assim para tentar dificultar a ação dos bandidos, né? E aí pedi para tirar, porque para as mulheres era mais difícil. As mulheres do diaconato, às vezes chegam mais cedo, né? E aí vão tirar ali, tá pesado. E a gente tirou por causa delas, né? Porque os homens não, né? Os homens podem carregar. Mas pensando nas mulheres, a gente mandou tirar lá a peça. Imagine você, meus irmãos, que aquelas mulheres chegariam ali e aquela pedra fechando o túmulo de Jesus tivesse muita dificuldade para ser removida. Eu não sei o que essas mulheres pensavam, como elas iriam fazer, o que seria a possibilidade então de remover aquela pedra. O certo é que mesmo assim elas foram, na expectativa de poder adentrar ali no sepulcro, encontrar o corpo de Jesus e poder então ali aplicar essas ervas que elas estavam levando. Fato é que quando elas chegam lá e a pedra está removida da frente do sepulcro, a barreira é tirada, o caminho está aberto, não é mais aquela complicação que elas imaginavam. Embora daqui a pouco elas vão descobrir que Jesus não estava lá, somente de poder pensar, olha, a pedra já foi removida, para elas talvez já fosse considerado um milagre praticamente. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes o Senhor vai agir na nossa vida tirando pedras no meio do caminho, para que a gente possa continuar com fé, com esperança. Perceba que elas caminham para lá com a esperança de não necessariamente encontrar Jesus ressuscitado. Todas as passagens nos mostram a ideia de que os seguidores de Jesus estavam tão desnorteados com toda aquela situação que eles não conseguiam lembrar de fato daquilo que Jesus havia falado. Mas certamente com a esperança de conseguir entrar lá, pelo menos tocar em seu Senhor, cuidar do seu corpo. A pedra então foi removida. Isso aqui, meus irmãos, nos chama a ter a esperança de continuar, ainda quando em muitas vezes o que nos aparenta o caminho é de que há pedras irremovíveis. Na esperança de que o Senhor possa removê-las do nosso caminho e que a gente possa continuar. Às vezes a gente para antes, porque a gente já diz assim, eu nem vou lá, tem uma pedra no meio do caminho. Eu nem vou lá, porque essa pedra não dá para tirar. E antes de qualquer coisa, a gente já perde a esperança. Antes de qualquer coisa, a gente já deixa de acreditar no nosso Senhor, que tem a capacidade de tirar a pedra que Ele quiser, se for a sua vontade, se for para a sua glória. Então renove a sua esperança no Senhor. Renove no Senhor a sua expectativa de que as coisas possam acontecer para a glória dEle. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, apenas dos nossos desejos individuais. Mas se temos a esperança de que as coisas que acontecem na nossa vida possam servir para a glória do nome do Senhor, que nós possamos permanecer acreditando, permanecer confiando. Não há nada impossível para o nosso Deus, amém? Não há nada impossível. Vá, continue, tenha fé, continue acreditando que o Senhor é capaz de mudar, de transformar. O que depende de nós, meus irmãos, é continuar caminhando com fé, preparar as ervas e ir para lá, ir com a expectativa, sendo a vontade de Deus, se for para a glória do nome dEle, certamente as pedras que parecem intransponíveis serão removidas, e assim nós precisamos continuar. Bom, essas mulheres então chegaram até lá. Jesus não está. A palavra nos conta que um anjo do Senhor vai se manifestar a elas e vai falar, olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou.
E chama essas mulheres, então, a lembrarem daquilo que Jesus falava enquanto caminhava com eles, com seus discípulos. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Bom, o que ele quer lembrar a essas mulheres é que era necessária a morte. Assim como era necessária a ressurreição. A ressurreição, meus irmãos, é o ápice da história de Jesus. É o vértice do cristianismo. É isso que distingue a nossa fé, a nossa esperança, aquilo que nós cremos, daquilo que os outros creem, da esperança dos outros. Muitos homens tiveram grandes histórias. Morreram, deixaram um legado. Mas apenas o nosso Senhor Jesus voltou para contar. Apenas o nosso Senhor Jesus retornou da morte. Então, por maiores que sejam os nomes de religiões, de pessoas notáveis nesse mundo, nós cremos naquele que ressuscitou. Veja comigo o que o apóstolo Paulo diz a respeito da ressurreição. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Esse capítulo é todo maravilhoso, mas como são 58 versículos, não vamos ler todos. Mas posso começar a pregar aqui também ele agora. Mas vamos lá. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Qual é o contexto aqui, só para você se situar. Havia dentro daquela igreja em Corinto, pessoas que estavam questionando a respeito da ressurreição, se existia ressurreição ou não. Basicamente essa é a ideia. E se não existisse a ressurreição, Jesus não teria ressuscitado. Se não existe ressurreição, o Senhor Jesus não ressuscitou. É sobre isso que Paulo está argumentando com eles. Então ele diz assim, perceba aí toda a ideia trabalhada pelo apóstolo Paulo. Versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeitado, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em nós. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, vai para casa agora. Vai para casa agora. Você está perdendo tempo aqui me escutando. Se Cristo não ressuscitou, a gente não precisa da Bíblia.
se isso não domina e não rege a nossa fé, a gente pode viver outras coisas, porque não faz nenhum sentido. E por que é tão importante pensar sobre isso? A começar, para que a gente não comece a tirar da nossa fé, da nossa pregação, das nossas músicas, a ressurreição de Cristo. Por que isso é tão importante? Há muitas pessoas que num tempo como esse, meus irmãos, até vão falar de ressurreição, mas que não vivem verdadeiramente como quem crê na ressurreição. Há muitas pessoas que num tempo como esse vão postar lá na internet algo sobre a Páscoa. E vão dizer, vão mandar para você lá no WhatsApp algo como: olha, que num tempo como esse, o Senhor renove a nossa esperança naquele que ressuscitou. E muitas pessoas vão falar isso, meus irmãos, como palavras ao vento. Não acreditam de verdade. Você deve ter recebido isso aí de alguém que agora está lá tomando uns gorozinhos, já esqueceu que Cristo ressuscitou. Deixou de lado. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Se nós temos caminhado como quem não guarda isso, como quem não pensa nisso todas as vezes, todos os dias, a nossa fé não tem sentido. Só faz sentido para nós se Jesus ressuscitou. Só faz sentido para nós se Ele venceu a morte. Só faz sentido isso para nós porque se Ele é aquele que venceu a morte, Ele também é aquele que pode perdoar os nossos pecados. Ele é então o nosso Salvador. Nós, meus irmãos, precisamos de um Salvador. E o único possível era Jesus. Por isso Ele se entregou à morte em nosso lugar. Nós precisamos de um Salvador, porque precisamos ter a esperança em alguém que ressuscitou, porque queremos também nós ressuscitar. Queremos também nós poder viver uma vida eterna. No versículo 19, Paulo diz: é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras versões traz assim: somos os mais miseráveis de todos os homens, se pensamos em Cristo apenas para essa vida. Há muitas pessoas que pensam em Cristo apenas para essa vida. E dizem, ou pelo menos vivem assim: olha, eu não sou apegado a esse negócio de religião não. Bíblia também, assim, eu acredito em Deus, sabe? Eu acredito em Jesus, mas Bíblia para mim é um negócio... Ir para a igreja, deixa para lá, não tem esse negócio não. São pessoas que creem em Cristo apenas para essa vida, que pedem a Cristo apenas quando precisam de algo para esse mundo, para esse tempo, mas nós cremos no Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou e venceu a morte, porque nós precisamos vencer a morte. Porque por conta dos nossos pecados, nós estamos condenados à morte. Então nós precisamos de um Salvador que ressuscitou. Nós precisamos. E isso então alimenta a nossa fé. É isso então que nos dá esperança. A ressurreição, meus irmãos, é então a certeza de todos aqueles que creem no nome de Jesus acerca daquilo que está por vir na eternidade. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para você. O que o apóstolo Pedro estava dizendo é que nós estávamos sem esperança. Jesus regenerou a nossa esperança por meio da sua ressurreição dentre os mortos. O Senhor nos concede a esperança pelo fato de que Jesus ressuscitou. Essa, meus irmãos, é a verdade para nós mais valorosa. É a mais inegociável para o cristão. Jesus ressuscitou. Quando alguém tentar do seu lado falar qualquer coisa como:
não sei bem, talvez, não sei, a ciência, isso, aquilo, eu não sei bem se Jesus, você fala, para. Cala sua boca. Com todo respeito. Não, mas tá aqui a minha mão, fique falando com ela, deixa eu ir ali. Porque Jesus ressuscitou, e isso para mim é inegociável, amém, meus irmãos? Isso para nós é inegociável. Questione a cor do pano que envolveu Jesus, mas não questione que ele ressuscitou. Tem debate até hoje, estava vendo. Tem um artista muito famoso que ele pinta paredes, prédios. Não sei se você já ouviu falar dele, o Cobra. Os quadros dele também são muito caros. Aí ele fez um post, ele é cristão, não sei se católico, evangélico, mas ele fez um post hoje com algumas das imagens que ele já fez, né, sobre Jesus. E aí ele começou falando assim, olha, sobre a feição dele, que ele pintou um quadro que um lado é aquela ideia de Jesus europeu, né, cabelo grande, branco, de olho azul, e a outra metade é a ideia que tem mais recente agora, né, de um Jesus bem da região ali, né, um hebreu de verdade daquele tempo. Aí divide assim, né? Aí ele começou o post dizendo assim, olha, como Jesus era, para você que crê, é indiferente. Aí os militantes já foram lá para os comentários. Não, é porque esse negócio de Jesus europeu foi utilizado para dominar, blá, 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 blá. Aí fica lá um monte de gente chata, tentando dizer assim, mas aí... Não, gente, para nós, você pode questionar se o olho dele era azul, você pode falar que o cabelo dele era crespo, que ele era negro porque pegava sol. Você pode falar o que for de Jesus, o que você acha fora da Bíblia. Agora, não questione que o nosso Jesus ressuscitou. Porque aí acabou minha conversa com você. Não tem mais. Porque isso para nós é inegociável, porque isso foi o que devolveu a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Nós não tínhamos esperança. Estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, condenados à morte por meio daquilo que nós fizemos. Nós merecíamos a morte, mas Ele morreu em nosso lugar. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então isso, Pedro diz, nos devolveu a esperança, uma esperança viva, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. O cristão de verdade, meus irmãos, a gente pode ter dia que a gente está triste, porque a passagem está muito cara. Pode ter dia que a gente está triste, porque o ovo de Páscoa era ovo de galinha da terra. Pode ter dia que a gente está triste com qualquer coisa. O que a gente não pode é perder a esperança que nós temos, porque o Senhor ressuscitou. Isso não pode deixar a gente, assim, sabe, com uma nezinha de desconfiança, não. Nós carregamos essa fé dentro de nós. Ali, meus irmãos, estava sendo concretizadas as palavras de Jesus. Tudo que ele apontou em seus anos de ministério, e especialmente nos dias que antecederam a sua crucificação, estava sendo consumado então ali. Volte lá ao texto. A palavra então nos conta que naquele mesmo dia, versículo 13, 2 dos discípulos de Jesus, que depois mais na frente o texto vai revelar o nome de um, chamado Cleopas, eles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Iam no caminho conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Certamente, meus irmãos, eles estavam entristecidos. Já havia chegado a notícia daquelas mulheres de que Jesus, o seu corpo não estava lá, mas eles não tinham certeza a respeito da sua ressurreição. Então eles ainda estavam tomados ali de grande tristeza. E naquele dia, então, que eles estavam ali, é o mesmo domingo,
provavelmente aqui eles começaram, eu fiz as contas, tá? Aqui são 11 quilômetros, 10 minutos por quilômetro, se eles caminhavam bem rapidinho. Eu sou corredor, eu sou bom desse negócio. Aí eu fiz as contas. O texto vai dizer lá no final que quando eles chegaram na cidade, já estava começando a anoitecer, era o finzinho da tarde, então já próximo das 18 horas. Então eles começaram a caminhada entre 3h30 e 4 horas da tarde. Começaram no sol quente, depois o solzinho foi começando a esfriar, mas imagine você a melancolia que eles estavam, a preocupação enquanto caminhavam em direção a esse povoado chamado Emaús. E eles iam caminhando e conversando sobre isso, e diz o texto no versículo 15, que enquanto eles conversavam e discutiam, talvez falando assim, não, ele não podia ter feito isso, mas como assim ele morreu, acabou a nossa esperança e outras coisas. O texto diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Jesus então perguntou a eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E é muito interessante que o texto diz que eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Por ocasião da Páscoa, meus irmãos, Jerusalém estava muito movimentada, havia muitas pessoas que iam para aquele lugar durante a ocasião da Páscoa, muitos judeus vinham de outros lugares e estavam ali, então para eles era muito duvidoso que aquele homem não soubesse então do que havia acontecido com Jesus. Jesus então perguntou, que coisas? E aí eles começaram a dizer, ora, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E olha a visão deles a respeito de Jesus, não era uma visão equivocada. Diz assim, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Bom, a visão deles a respeito de Jesus era uma visão boa. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Só que, meus irmãos, eles haviam esquecido do principal, daquilo que Jesus havia falado e daquilo que, depois Jesus vai dizer aqui no próprio texto, daquilo que havia sido profetizado, que os profetas já falaram. Tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu com Jesus, era aquilo que cumpria então as profecias das Escrituras. Então, eles perderam ali aquilo que era o essencial. Talvez deslumbrados, e o texto então nos diz que eles tinham a esperança de que ele ia trazer a redenção a Israel. Talvez deslumbrados com aquilo que Jesus poderia fazer por eles, eles então esqueceram principalmente daquilo que Jesus havia falado que ia fazer, que independia deles. Às vezes a gente comete esse equívoco. A gente fica caminhando com Jesus e na nossa cabeça só fica marcando aquilo que a gente quer que Jesus faça por nós, o tempo inteiro. A gente vem para a igreja e só fica pensando que Jesus pode fazer por nós, que Jesus pode fazer por nós, que Jesus pode fazer por nós. Não à toa, meus irmãos, tantas igrejas aí que fazem campanha. Aí você vem 3, 4, 5, 7, 15, sexta-feira, terça-feira, segunda-feira, quarta-feira, domingo-feira. Aí você vai não sei quantos, por quê? Porque você vai encontrar a sua bênção. Vem para cá que você vai orar por isso e você vai ficar insistindo nisso. Até Jesus fazer. Por um lado, meus irmãos, pelo menos leva as pessoas à igreja, mas há muitos que até cumprem esse rito, mas que ficam o tempo inteiro com Jesus na cabeça, que pode fazer o que eles querem. E muitos também, quando alcançam, quando recebem da parte de Deus aquilo que esperavam, abandonam Jesus, ou continuam seguindo Jesus, apenas o Jesus que pode fazer o que eles querem. Fiz muito. 7 quarta-feira para uma coisa não dava certo, renovava os créditos.
aí ia para outra 7 quarta-feira, aí repetia, acabava as 7 quarta-feira, cumpriu, beleza, então se ele já me deu isso aqui, vamos para a próxima? Aí a gente ia para a próxima. E a gente vive um relacionamento com o Senhor Jesus que depende do que a gente quer, e não daquilo que Ele é, e não daquilo que a palavra prometeu que Ele iria fazer. E esse era o erro, então, aqui desses irmãos que seguiam Jesus até. O texto segue dizendo que as mulheres chegaram lá, deram um susto neles, que eles estavam ali preocupados, então, com toda essa situação. No versículo 25, Jesus, então, lhes diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Gente, essa é a pregação que eu queria ter ouvido. Esquece esses outros pregadores aí da moda, aí que você gosta, David Leonardo. Esquece. Essa é a pregação que eu queria ter ouvido. Jesus falando em todo o Antigo Testamento aquilo que apontava para ele, e de como nele se cumpriam todas as profecias da Escritura. Deve ter sido maravilhoso. Não para você que não gosta de escutar 1 hora de pregação, mas para esses irmãos aqui que ficaram quase 2 horas com Jesus escutando, foi maravilhoso. Meus irmãos, como a gente precisa só do que o Senhor já nos deu. E é isso que Jesus está falando aqui. Como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Ou dificuldade que nós temos de crer naquilo que a palavra já disse. Como a gente tem vontade de um profeta novo, de um pastor novo, falar uma novidade para a gente ouvir, que nos dê uma nova empolgação, a gente pede, Senhor, faz algo novo. E Jesus está dizendo, como vocês custam a crer em tudo o que já foi falado. A gente está querendo algo novo e Jesus está dizendo, e aquilo que já foi falado, por que vocês não prestam atenção? Aquilo que está escrito, e foi exatamente o que Jesus usou. Ele não foi nesse dia aqui para esses caras e disse assim, olha, eu vou dar para vocês uma novidade. Não. O próprio Jesus foi lá expor as Escrituras. Está vindo dia de quarta-feira aqui? Você lembra a gente falando que Esdras teve todo o trabalho de fazer uma espécie de coletânea ali, que depois virou o nosso Antigo Testamento? A tradição judaica aponta isso. Imagine você que é isso que Jesus está usando agora. Como Deus é maravilhoso. Como Deus usa os seus homens, cheios do Espírito, para fazer aquilo que vai fazer com que a palavra do Senhor chegue aos nossos corações. Foi isso então que Jesus usou. Moisés e todos os profetas, ou seja, aqueles textos do Antigo Testamento. Foi isso que foi falado ao coração daqueles homens. Diz então a palavra no versículo 28, que ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Gente, Jesus é maravilhoso. Acabou de ressuscitar, já está de gracinha aqui com o pessoal. Ó. Os caras iam entrar na cidade, Jesus não disse, só para ser convidado. Gente, Jesus é maravilhoso. Aí ele fez como quem ia embora. Aí os caras, provavelmente ali tomados já por aquela palavra, insistiram muito com ele, versículo 29. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E diz a palavra que quando já estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. E nessa hora os seus olhos foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O gesto de Jesus aqui foi o gesto que depois o próprio apóstolo Paulo vai dizer que é um gesto deixado para nós na ceia, né? Tomar o pão, partir e distribuir. Meus irmãos, que alegria. Que alegria poder saber que o nosso Senhor é presente em nossa memória quando nós ceamos como irmãos. Nós vamos agora cear.
E que alegria poder nós estarmos juntos como igreja. E quando cumprimos então esse gesto, podemos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. E eles então se perguntaram: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E a gente conclui então aqui com essa pergunta: será que os nossos corações não têm queimado mais quando a palavra de Deus é pregada? Será que nós não nos enchemos mais de alegria quando a Escritura é pregada? Será que a gente precisa mesmo assim de algo tão diferente, tão longe da palavra, para que os nossos corações se alegrem com o Senhor? Oh, meus irmãos, que não seja assim. Que os nossos corações voltem a se alegrar com a palavra de Deus, amém? Que os nossos corações voltem a se alegrar com a pregação dela, com a exposição dela. Quando nós abrimos o texto bíblico e vamos ler, que nós possamos nos encher de amor, nos encher de alegria pelo nosso Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Ele vive, reina e voltará para nos buscar, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus.